Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Aveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou, e a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. É com grande alegria que estamos aqui no nosso projeto Sábado com o Pai. Sim, sempre aos sábados às 6 horas da madrugada, lembrando a você e a mim que nós não somos obras do acaso, nós não somos órfãos, nós não somos escravos, nós somos filhos e filhas amados do Pai. Que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é o mesmo Espírito Santo que, quando aceitamos ao Senhor Jesus, mora em nossos corações, que Ele possa ministrar na sua vida e na minha vida aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para a nossa família, aquilo que Deus tem para os nossos sonhos, aquilo que Deus tem para os nossos projetos. Lembrando que é uma oração que eu sempre faço: Senhor, se os meus sonhos, se os meus projetos, se as minhas vontades estiverem em desacordo com a Tua vontade, os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor e a vontade do Senhor prevaleça sobre os meus sonhos, projetos e vontade, em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Nela não há erro, nela não há dolo, nela não há engano. Se nós caminharmos ao Senhor e pedirmos a Ele que nos ilumine, e pedirmos a Ele que não largue as nossas mãos, Ele é fiel e justo
para nos conduzir por caminhos de pastos verdejantes e nos conduzirá a águas tranquilas. Os pastos verdejantes e as águas tranquilas, nós sabemos que nós só teremos a plenitude dela na eternidade. Mas o Senhor, Ele sempre dará um jeito de, no meio das dificuldades, no meio das adversidades, no meio dos problemas, nos conduzir para momentos de desfrute na presença dEle. E sim, desfrutarmos, ainda que momentaneamente, de pastos verdejantes e água tranquila, e voltarmos ao nosso batente, e voltarmos ao nosso labor nessa terra, porque fomos chamados para fazer diferença nessa terra. Você e eu fomos chamados para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas não apenas para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus para a nossa vaidade, mas sim para que as outras pessoas, aqueles que ainda não conhecem o nosso Deus, possam querer saber quem é esse Deus. Quem é o Deus do qual o irmão Niltinho serve? Quem é o Deus do qual você, meu irmão, minha irmã, serve? Sim, as pessoas têm que ter curiosidade ao olhar para a sua vida e também querer conhecer esse Deus maravilhoso. Como ele mesmo diz aqui a Moisés, eu sou o que sou. E é interessante que quando Moisés viu a sarça ardente ali, o Senhor disse para ele, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Muitas das vezes queremos nos achegar ao Senhor de qualquer forma, sem pedir perdão pelos nossos pecados, trazendo as marcas do passado, trazendo as marcas do passado, trazendo as marcas das dores. Não. Você e eu temos que pedir ao Espírito Santo que nos limpe, que nos purifique, que nos santifique, para que possamos chegar na presença do nosso Deus, para que possamos chegar, em nome de Jesus, na presença daquele que criou os céus e terras, que criou os mares, aquele que criou a você e a mim, criou a natureza e tudo que nela há. Que você e eu possamos cheirar as sandálias dos pés, deixar toda sujeira, tudo aquilo que não pertence a nós, tudo aquilo que o mundo colocou sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nós mesmos, muitas das vezes, procuramos no mundo. Tirar, deixar na cruz e assim nos achegarmos à presença do Deus Todo-Poderoso, sempre, sempre, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Jesus Cristo é essa chave. Não há como se achegar a Deus se não for através do Senhor Jesus, porque foi o próprio Deus que decidiu enviar o seu Filho amado para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos aqueles que confiarem, que entregarem a sua vida a Jesus, esses têm acesso ao Pai. Glória a Deus. Jesus é lindo. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso amigo Espírito Santo, Ele trabalha em meu favor, Ele trabalha em seu favor. E aí você pode estar pensando, irmão Niltinho, mas eu estou tão quebrado, tão sujo, tão desolado. Meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Convide o Espírito Santo para te limpar. Convide o Espírito Santo para te purificar. E assim teremos uma vida plena. Não uma vida sem problema. Como diz lá no profeta Abacuque, que nós possamos andar altaneiramente. E andar altaneiramente, meu irmão, minha irmã, não é com ausência de problemas, mas sim andar altaneiramente é sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que independente dos problemas, o nosso Deus, Ele está no mesmo lugar de sempre, Ele está no controle de todas as coisas. A minha vida pode estar em crise, a sua vida pode estar em crise, a minha família pode estar em crise, a sua família pode estar em crise, o Brasil pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, mas deixa eu te falar uma coisa, o céu não está em crise. Então, quando as lutas vierem, quando vierem os problemas, não tenta lutar aqui embaixo não, leva para o andar de cima, chame aquele que pode te socorrer, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, e certamente virá o socorro, porque o nosso Deus jamais desampara os seus filhos. Ainda que a mãe abandone o seu filho, como diz a palavra, o Senhor, Ele jamais vai esquecer de você, Ele jamais vai te abandonar. Esse é o nosso Deus. E hoje estamos muito felizes, participação dos nossos irmãos aqui, na condução do louvor, o nosso irmão Edson Pascoal, e na ministração da palavra, o nosso irmão Neemias. Vai ser muito forte em nome de Jesus. Se ajeite aí
e deixe o Espírito Santo te mover. Vamos chamar os nossos convidados em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Neemias, bom dia. Paz, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá dando para sair meu áudio aí, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus, irmão Neemias. Muito obrigado, pela sua participação. Eu não te conheço pessoalmente ainda, mas vamos nos conhecer em nome de Jesus. Mas a tua fama chegou bem antes. Homem de Deus, homem ungido, Misericórdia. varão valoroso, nós temos certeza que Deus vai te usar poderosamente nesta manhã. Estou me recuperando ainda do arroquidão, estive passando por momentos ali de desafios com a saúde, mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é maravilhoso. E aqui estamos para proclamar que só há um Deus e que só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão Edson, bom dia. A paz do Senhor, irmão Tinho, irmão Neemias, né? Que Deus abençoe o nosso dia aí. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Amém, glória a Deus. Irmão Neemias, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo. Só tirar o seu som, não precisa sair não. Só tirar o som. Vamos deixar nosso irmão Edson nos conduzir em adoração. Daqui a pouco eu volto em definitivo contigo, tá bom? De antemão te agradeço novamente, tá bom? E que vamos frutificar essa parceria aí em nome de Jesus, assim como o nosso irmão Edson, né? Que está aí conosco já há bastante tempo e tem abençoado vidas em nome de Jesus. Vamos tirar o microfone. Irmão Edson, fica à vontade. Amém. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui para louvarmos, bendizermos o nome do Senhor. Eu queria cantar algumas canções que nós pudéssemos entregar a nossa vida, o nosso ser, o nosso dia, o nosso coração ao Senhor. E que Ele possa olhar para dentro de nós nesse momento e que nós possamos transmitir, né, através do nosso louvor, da nossa adoração, aquilo que nós temos como gratidão ao Senhor, aquilo que nós temos como satisfação em estarmos na presença dEle, né? Vamos louvá-lo nessa hora. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero um coração igual ao do Senhor, um coração que perdoa, né? Um coração que consegue... É difícil falar essas questões de perdão, né? É difícil falar isso, mas quando nós reconhecemos a beleza do Senhor, quando a gente reconhece que Deus ele é muito mais do que isso que nós vivemos aqui na Terra, né? É muito mais do que uma preocupação com uma vasilha suja na pia. É muito mais do que uma preocupação de que um chão que às vezes está sujo. Não é, eu estou falando na visão de homem, não, porque às vezes o homem é meio largado com essas coisas, né? Mas às vezes nós precisamos parar um pouco com essa preocupação, né, de Marta, e podermos focar um pouco na beleza do Senhor, focar um pouco na oportunidade que temos de estar na presença dele, né? Eu também quero cantar essa canção mesmo que reconhece que ele é formoso, né? E ela diz assim: Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor.
acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Amém. E nós estamos na presença desse Jesus, como o Nilton tem dito, né, que tem transformado corações através desse projeto, que ele continue transformando corações, que ele continue alcançando vidas, e o desejo que eu tenho é continuar participando, para que Deus ele continue nos usando como instrumento, né? Instrumento de salvação para vidas. E eu quero também declarar aqui, através de nós estarmos na presença dele, né? Nós queremos bendizer esse nome, queremos exaltar esse nome, por isso que nós paramos esse momento para estarmos na presença dele, né? Como eu tenho dito, às vezes é tão bom dormir, né? Mas também é tão bom estarmos na presença dele. E é tão bom a gente poder dedicar um pequeno trecho do nosso dia, um pequeno momento do nosso dia, para bendizermos a presença dele, né? Uma coisa que mexe muito comigo é quando eu leio a carta de Pedro, e ele vai dizer que ele foi testemunha ocular dos fatos que ele está ali contando, né? E às vezes, nós que lidamos às vezes com a justiça, né? A gente vê assim que a testemunha, ela tem uma importância, mas ela também pode ser prejudicial. Nesse caso que nós estamos falando de uma testemunha ocular dos fatos, que é Pedro. E ele teve essa oportunidade de ver Jesus, né, na sua essência, de vivenciar com ele e o ministério de Jesus. E ele sabia tudo ali o que estava acontecendo. Isso é fantástico demais. É muito incrível você olhar para a vida de Pedro e falar assim, cara, ele viu tudo de perto, ele teve essa oportunidade de vivenciar isso, né? E nós não temos essa dimensão, nós não temos essa noção do que é, do que foi, né? E nós cremos nele. Olha só, nós não tivemos essa oportunidade de sermos a testemunha ocular dos fatos, mas nós cremos na história de Jesus, do que é contado, né? Vamos louvar então. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais.
A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Quero orar? Vamos orar nesse momento. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade rica que nós temos em poder estarmos na Tua presença, em podermos Te adorar, reconhecer, ó Deus, o quão belo é o Senhor e quão formoso o Senhor é. Ó Deus, nós Te louvamos e pedimos, ó Pai, continue alcançando os nossos corações dia após dia, trazendo transformação para as nossas vidas, trazendo, ó Pai, renovo, trazendo, ó Deus, consolo para aquelas vidas que precisam do consolo, trazendo alegria, trazendo paz, restauração. Nós precisamos do Senhor e por isso, ó Deus, nós estamos na Tua presença, por isso nós dedicamos esse momento ao Senhor, dedicamos, ó Pai, a engrandecermos ao Senhor, a bendizermos e louvarmos a Ti. Pedimos, ó Pai, que agora, ó Deus, neste momento onde estaremos ouvindo a Tua palavra, que o Senhor alcance os nossos corações, que o Senhor traga, ó Deus, a nós, ó Pai, uma palavra que seja, ó Deus, uma palavra de alcance para as nossas vidas, uma palavra de transformação, uma palavra de vida. Meu Deus, usa o Teu servo com poder, com autoridade. Nós ministramos sobre a vida dele, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor use-o poderosamente nesta manhã. Nós Te louvamos pela vida do nosso irmão Nilton, pedimos a Tua bênção sobre o Teu servo, que ele continue, ó Deus, firme nesse propósito de levar a Tua palavra, seja onde for, seja na hora que ele acordar, seja no momento que ele estiver, ó Pai, pronto, Deus, que o Senhor possa estar ministrando no coração dele, Deus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus maravilhoso Pai, continua na Tua presença, ó Deus, em concordância com a oração do nosso amado irmão Edson, ó Deus amado, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha tirar de nós, ó Deus, todo empecilho, ó Deus, todo embaraço, ó Deus, toda obra contrária, Senhor Deus. Pai, que nós possamos tirar, Senhor Deus, as sandálias dos nossos pés, ó Deus, com toda a sujeira, com tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido, ó Deus amado. Que o Teu Espírito Santo venha nos limpar, nos purificar, ó Deus, para que nós possamos entrar agora, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Nós já entoamos louvores ao Senhor, Pai, pedimos que o Senhor possa ter recebido, Pai, no trono da Tua graça. Nós queremos que o Senhor recebeu porque foi de coração, Senhor Deus. E agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Queremos ouvir, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, não aquilo, Pai, que vai trazer, Senhor Deus, alegria ao nosso coração apenas, ó Deus. Nós queremos ouvir, Pai, aquilo que vai trazer conserto, aquilo que vai trazer renovo, aquilo que vai nos colocar de pé, aquilo que vai nos tirar, Pai, dos enganos do maligno, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai,
Continue abençoando a vida do nosso irmão Edson, Deus, com a sua família, Pai, com o seu trabalho. A vida do nosso irmão Neemias, Deus, com sua família, com o seu trabalho. Pai, a minha vida, com a minha família, com o meu trabalho, Pai. E eu declaro, Pai, que sobre as nossas vidas não vale encantamento, não vale maldição, só vale as bênçãos do Senhor. Bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, ó Pai. Coloca também nas tuas mãos a vida desse irmão, dessa irmã, Senhor Deus, que pode estar ouvindo agora de manhã. Senhor Deus, talvez de tarde, de noite, talvez até em outro dia, em outro ano, Deus amado. Nós sabemos que o Senhor é Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe. E sabemos que o mesmo Deus que está conosco aqui agora vai estar também com essa pessoa no momento que ela for ouvir essa palavra. Nós cremos que o Senhor é poderoso para tocar no coração dessa vida também, Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado. Toda tristeza, Senhor Deus, Pai, todo espírito, Pai, de depressão, todo espírito de ansiedade, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem tentado paralisar essas vidas, Pai, espírito de morte, em nome de Jesus, nós te ordenamos, bata em retirada agora. Porque sobre as nossas vidas só vale aquilo que o Deus Todo-Poderoso planejou. E toda obra contrária, toda obra de macumbaria, feitiçaria, Deus, em nome de Jesus, Pai, manda fogo, Pai, e queima, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, estarmos, ó Pai, diante do Senhor e ouvirmos a sua voz. Abençoa a nossa internet, que funcione perfeitamente e que aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo possa chegar aos nossos corações. Prepara os nossos corações como terras férteis para que a boa semente venha, possa cair, possa germinar, possa crescer e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão Edson, prazer sempre te ver, varão. Fica na paz, Amém. Deus abençoe. Tamo junto aí. Amém. Amém. Agora sim, em definitivo, irmão Neemias, se quiser se apresentar, fique à vontade. Eu já vou tirar meu microfone aqui e deixar você conduzir o que Deus colocou no seu coração. Muito obrigado, gente, irmão. Que Deus te abençoe. Fique à vontade. A casa é sua. Eu que agradeço. Meus irmãos, bom dia. Eu sou Neemias, sou apenas um servo de Deus, membro aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do São Joaquim, pastoreado pelo pastor Adenir e pelo líder de jovens de Bismarck. A minha esposa Carolina, ela se encontra deitada, chegamos de viagem ontem à noite, então ela se encontra bem cansada, ela e a minha neném. Mas nós estamos aqui para servir o reino, seja onde for, seja que horas for, a gente está a serviço do reino. E quando o convite chegou até mim, uma palavra bradou no meu coração muito forte, e o nosso irmão Eliseu, que é o do louvor, não, né? Como é que é o nome dele? Edson. Nosso irmão Edson no louvor, ele confirmou no louvor, dai-me um coração igual ao seu. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos nessa manhã. Não vou ser muito longo, porque eu acredito que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que extensa. Então, acredito que não é muito falar, mas em Mateus 14, no seu versículo 22 até o seu versículo de número 33, a gente vai ver um fenômeno que é Jesus andar por cima das águas. Um fenômeno mundial, uma coisa que até hoje ninguém conseguiu repetir, ninguém conseguiu replicar o que ele fez, exceto Pedro ali, né, no mesmo momento em que Jesus, mas até os dias de hoje as pessoas elas não conseguiram recriar esse ato tão maravilhoso de Jesus, tipo, é completamente contra a física, é completamente contra a ciência. A palavra exata é sobrenatural. É algo que é acima daquilo que é natural. Só que o ensinamento, o ponto de vista que Jesus teve aqui, é algo que que ele fez algo natural, que era para ser natural. Não estou falando sobre andar sobre as águas, eu vou explicar melhor já já. Ele fez algo completamente que deveria ser da nossa natureza, mas hoje em dia passa a ser um milagre. Porque quando Jesus ele acaba de multiplicar os pães e os peixes, ele resolve se afastar da multidão.
E esse é um ponto que eu gosto de observar, porque Jesus ele não fazia questão de estar cercado de muitas pessoas. Jesus ele queria, sim, ajudar a todos, porém ele entendia que existiam momentos em que ele não deveria estar cercado de muitas pessoas. E muitas das vezes a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente questiona Deus, a gente pensa muitas das vezes em abandonar o nosso chamado, porque a gente não está em meio a multidões, sendo que o ministério de Jesus ele não era exclusivo para multidões, ele era entre ele e Deus. A multidão e as pessoas que os cercavam era consequência do relacionamento dele com Deus. Ou seja, as pessoas que estão à nossa volta é simplesmente consequência de quem nós somos com Deus, no nível que nós temos de intimidade com Deus. Neemias, então quer dizer, quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu tiver intimidade com Deus, mais pessoas vão estar ao meu redor? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Porque no nível de mais profunda revelação, que foi no Monte da Transfiguração, Jesus ele não estava com muitas pessoas. Mas em milagres, Jesus ele estava cercado de muitas pessoas. O que eu estou querendo dizer é, a multidão pouco importa. Ela é completamente insignificante. Se ela vai estar, se ela não vai estar, Deus ele não se limita a isso para poder operar os sinais dele. Ele pode operar sim com 10 mil pessoas, mas como ele pode operar com 2 pessoas. E isso é notório. Mas quando Jesus ele se despede da multidão, ele dá uma ordem para os seus discípulos, que era que eles atravessassem o Mar da Galileia para a outra banda, para o outro lado. Só que o que eu acho muito interessante é que Jesus ele despede os discípulos, coloca eles dentro do barco, ordena que eles vão, e logo após ele resolve subir ao monte para orar. O texto está nos dizendo isso, que Jesus ele sobe ao monte para orar. Só que o Mar da Galileia, ele é cercado por montes. É como se fosse um buraco. Os meus dedos são os montes. E a palma da minha mão é o Mar da Galileia. Isso geograficamente falando. Ou seja, nos torna óbvio que se Jesus ele estava no monte e os discípulos estavam no Mar da Galileia, Jesus ele conseguia ver, humanamente falando, a tempestade que estava assolando o barco dos seus discípulos. Jesus ele de cima, ele consegue perceber que os discípulos estão passando por dificuldade. Não foi algo espiritual, a percepção dele não foi espiritual, a percepção dele foi carnal, foi visível, porque se a gente sobe um monte, a gente consegue ver quem está embaixo, mas quem está embaixo muitas das vezes não consegue ver que a gente está lá em cima no monte, principalmente os discípulos cercados ali pela tempestade e tudo mais. E o que acontece? Jesus, ele percebendo que os seus discípulos eles estão com dificuldade, eu creio completamente que lá de cima Jesus poderia ordenar ao vento que parasse e ao mar que se acalmasse. Jesus ele não precisava se dar o trabalho de descer, andar sobre as águas, ir até o barco, para que Pedro andasse sobre as águas junto com ele. Jesus ele não precisava passar por aquela situação de é você mesmo, que não sei o quê. Porque existem situações na nossa vida em que nós somos confrontados com a nossa própria identidade. As pessoas, elas questionam quem nós somos, mesmo a gente apresentando quem nós somos, mesmo a gente tendo uma vida de testemunho, mesmo a gente tendo uma vida de comunhão com Deus, as pessoas vão nos questionar, é você mesmo, que não sei o quê, será que é realmente esse homem de Deus? Será que realmente é essa mulher de Deus? E são esses tipos de desafios que a gente precisa enfrentar. Mas como que vem esses desafios? Esses desafios, eles já batem na nossa porta quando a gente decide sair da nossa zona de conforto, porque Jesus ele estava no seu lugar confortável, ele tinha tirado um momento para si, não era um momento muito fácil para Jesus, porque João Batista já tinha morrido há pouco tempo, a notícia tinha chegado a Jesus que João Batista havia falecido por ter confrontado o pecado de Herodes. Então, Jesus ele está num momento particular dele.
E o que Jesus gostava de fazer era orar, ele gostava de falar com o pai dele, ele gostava de conversar com o pai dele. Ou seja, Jesus ele decide agora sair do seu lugar de conforto para ir ajudar aos próximos. Eu acredito que no dia de hoje o milagre não é alguém andar sobre as águas. Nos nossos dias atuais, o milagre nesse texto é alguém sair da sua zona de conforto para ir ajudar o próximo, para ir ajudar aqueles que você vê. E eu não estou falando sobre negar ajuda a uma situação que você não vê. Eu estou falando de você negar ajuda, você vendo que a pessoa está precisando, você vendo a situação na sua frente, mas o coração está tão endurecido com sentimentos terrenos, com prazeres nessa terra, que a gente ignora. A gente simplesmente ignora a tempestade na vida dos outros e a gente esquece que a nós, isso é para nós que já fomos batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, nós ignoramos o dom que o Espírito Santo de Deus nos deu. Seja o dom da oração, seja o dom da palavra, seja o dom do louvor, porque essas são as ferramentas para a gente ajudar as pessoas. Muitas das vezes a gente não libera uma palavra que o Espírito Santo nos incomoda para falar com uma pessoa porque a gente está com pressa, a gente vai perder o nosso ônibus, a gente vai perder a hora no trabalho, a gente vai perder 10 minutos para poder chegar em casa mais tarde, ou então a gente deixa de entregar um louvor porque a gente está muito ocupado, a gente está na correria, como a gente sempre costuma dizer, não, estamos na correria e tal, mas a gente sempre deixa para o próximo, a gente sempre deixa para alguém, não, Deus vai usar outra pessoa, Deus vai usar outra pessoa, sendo que uma coisa que eu falo é até um pouco arriscado, mas depois eu posso explicar esse meu ponto de vista melhor. Existe a salvação simples. A gente crê no Senhor Jesus, a nossa casa, a gente vai ser salvo. Mas eu imagino que vai ser muito triste a gente ser salvo, a gente sair dessa terra sem viver os planos de Deus para a gente nessa terra. A gente precisa ser o Neemias, a gente precisa ser o Newton, a gente precisa ser os planos que Deus escreveu nessa terra. A gente precisa viver aquilo que Deus quer que a gente viva, porque por mais que a gente ache que 10 anos é muito tempo, não é. Por mais que a gente ache que 20 anos é muito tempo, não é. O apóstolo Paulo ele nos adverte: o tempo nessa terra é rápido. Vivam com Cristo, vivam para Cristo e vivam os planos de Cristo. Porque isso daqui é uma temporada, é uma viagem, a verdade é essa, a gente está em viagem, a gente está em trânsito, a verdade é essa. Então a gente precisa viver aqui aquilo que Cristo espera que nós vivemos. E o que eu quero chamar nossa atenção hoje é para isso, para que a gente tenha mais empatia, para que a gente tenha mais compaixão, porque o ponto de vista de Jesus era simplesmente esse. A graça, e aqui eu encerro, a graça ela não é meritocracia, a graça ela não é igualdade. Cristo ele não prega igualdade, Cristo ele prega equidade. A igualdade ela é completamente diferente da equidade. Qual é a diferença? Por exemplo, eu tenho 2 cestas básicas, só que eu vou distribuir ela para 2 casas diferentes. Em uma casa mora uma pessoa só, em outra casa moram 6 pessoas. Logicamente, uma cesta básica vai durar mais tempo do que a outra, uma pessoa vai passar mais necessidade do que a outra e a outra vai ficar em bonança. Isso não é igualdade. A equidade é distribuir as coisas de acordo com a necessidade. E Cristo é assim.
ele distribui a sua graça de acordo com a necessidade da pessoa. Então a gente precisa ter compaixão assim como Cristo teve. Eu quero lembrar por último um episódio em que os fariseus, e não se engane, a gente vive na época dos fariseus ainda, a gente vive na época dos doutores da lei, dos santos, né, do pessoal aí que é meio parafuso solto nessa terra, que é o mesmo tempo de Jesus. E eles pegam uma mulher no ato do adultério, no próprio ato. Imagina a vergonha dessa mulher de ser constrangida durante um ato sexual. Entraram dentro da casa dela. Uma grande probabilidade dessa mulher ela está sem roupa, dela está nua, ela foi pega, já sendo acusada, já certa de que iria morrer, porque para ela ver aqueles homens e ver a morte, por exemplo, ela sabia do que ela estava fazendo. E ela também sabia o que eles iriam fazer. E eu acho muito ruim quando as pessoas de fora olham para a gente de dentro e não encontram alívio, não encontram vida, eles encontram morte. Eles olham para a gente já com um pré-pensamento de acusação. Eles já olham para a gente esperando que a gente taque pedras. Eles já estão esperando ser apedrejados, já estão esperando ser acusados. Eu não estou falando que o pecado não tem que ser confrontado. Eu vou falar isso mais à frente. O pecado tem que ser confrontado. Mas a pessoa ela tem que ser salva. A pessoa ela não pode ser atacada junto com o pecado. A gente precisa dividir o pecador do pecado. A gente está atacando o pecado como se fosse o pecador. Está errado. Porque quando os fariseus eles pegam aquela mulher e colocam ela na frente de Jesus, já estava preparada ali para ser sentenciado e aquela mulher ser apedrejada. E se Jesus encobrisse ela, por exemplo, não vou apedrejar, ele seria apedrejado junto. Só que os fariseus eles entendiam de muita coisa. Vamos se dizer que hoje eles seriam mestres da teologia. Eles eram mestres da lei, eles entendiam da Torá, do Tanakh, dos profetas, eles entendiam de muitas coisas, mas eles não entendiam de Jesus. Porque se eles entendessem de Jesus, eles iriam saber que se você pega um pecador do pecado e coloca diante dele, ele não mata, ele purifica. Se você pega uma pessoa e tira ela do ato do pecado e leva até diante de Jesus, não é Jesus que vai ser contaminado com o pecado da pessoa. Não é o altar que vai ser, me fugiu a palavra agora, escandalizado, profanado. Não é o altar que vai ser profanado, é a pessoa que vai ser purificada. A gente precisa entender isso, que o pecado não tem o poder para sujar Jesus. É Jesus que tem o poder para limpar o pecado. Então a gente precisa ter esse ponto de vista de Jesus, esse ponto de vista de graça, esse ponto de vista de misericórdia, porque a nós não foi confiado o poder de julgamento. A nós não foi confiado o poder de determinar quem é e quem não é. Não foi confiado a nós esse poder. Esses dias, aqui na caixinha de pergunta do Instagram, alguém me perguntou sobre música do mundo, só que o que me chamou a atenção é a pessoa perguntar: eu vou para o céu. A gente não tem o poder de saber quem vai para o céu e quem não vai, porque o céu não é meu. Por exemplo, eu não tenho o poder de levar alguém para a sua casa, Newton. Tenho? Não tenho, porque a casa ela é sua. Eu não posso convidar alguém aqui, por exemplo, meus amigos, vamos fazer um churrasco lá na casa do Niltinho. Eu não tenho esse poder porque a casa não é minha. Então eu não posso levar alguém para o céu ou tirar alguém do céu, sendo que o céu não é meu. A casa não é minha, a casa é dele, eu sou convidado. Então eu faço uso da frase que o convidado ele não tem o poder de convidar ninguém, eu tenho o poder de apresentar. Olha, eu vou te apresentar Deus, para que Deus te leve para a casa dele. O meu poder está em anunciar as boas novas, anunciar o evangelho, anunciar a graça.
e anunciar o dono da graça. Porque eu tenho certeza que assim como eu, assim como várias outras pessoas, que se o mundo lá fora, eu converso isso muito com os meus amigos, se a gente conseguir apresentar Deus para as pessoas que estão lá fora, não vai ter como as pessoas não servirem a Ele. Não tem como a pessoa que conhece a Deus não servir a Ele. É impossível alguém conhecer verdadeiramente a Deus. Claro que a gente não vai conhecer 100%, mas se a pessoa tiver uma única experiência com Deus, uma única experiência que seja, essa pessoa ela nunca mais voltará a ser a mesma. Então o que a gente precisa é isso. O primeiro mandamento é amor. Amem uns aos outros. Jesus ele fala que o maior mandamento é esse: amar uns aos outros. E Jesus amava, e não só os discípulos, não só os apóstolos, não só os judeus. Jesus amava até Roma, porque eu encerro agora de verdade. O pregador tem essa mania, né, de falar que já está encerrando e nunca encerra. De João 15 até João 17, João 18, Jesus ele está tendo a sua última conversa com os discípulos. E nessa última conversa ele começa dizendo que ele é a videira verdadeira, e se nós estivermos nele e ele estiver em nós, e tudo aquilo que nós pedirmos para que o nome dele seja glorificado, no nome dele ele fará. Não existe negociação. Se nós pedirmos para que o nome do Pai seja glorificado, ele vai fazer. Então, se nós pedirmos para que Deus se apresente, para que Deus se revele, para que as pessoas conheçam a Ele e as pessoas se convertam a Ele, Ele se apresentará. Ele não está acomodado a um lugar, porque Deus ele não é. A gente acha que Deus ele é aquele ser em que só a gente que tem que ir a Ele, sendo que a única coisa que Ele espera é que a gente se prontifique a ir. Ele não precisa que a gente vá. Ele só precisa que a gente se direcione, que Ele venha ao nosso encontro. Eu acho isso muito incrível, porque como um ser tão grandioso, Ele faz questão de se relacionar com nós, tão miserável como nós somos. E quando Jesus ele está ali se despedindo dos seus discípulos, ele dá um alerta. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser atacados, e isso é muito mais atual do que o Jornal do Amanhã. Um dia eu ouvi isso e eu peguei para mim que a Bíblia ela é muito mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ele fala o seguinte: eles vão te atacar. Eles me atacaram, quem dirá vocês? Eles vão te perseguir. Eles vão te caluniar. Eles vão pintar e bordar, usando as minhas palavras. Eles vão pintar e bordar com vocês. Mas fiquem tranquilos. Olha só o ponto de vista de Jesus. Eles só vão fazer isso com vocês porque eles não conhecem o meu Pai. A graça ela não só justifica quem está sendo perseguido. A graça justifica também quem está perseguindo. Ou seja, se Roma conhecesse verdadeiramente a Deus, não teria acontecido aquilo. Tanto que a gente vai ver que Pilatos, ele não quer se envolver na morte de Jesus. Ele lava suas mãos e entrega aos judeus. Ou seja, o mundo precisa conhecer a Deus. O mundo precisa conhecer a graça. É menos dedo apontado e mais mão estendida, sabe? É mais graça, a verdade é essa. É mais graça, e me desculpa o uso da palavra, é mais graça e menos gracinha. Porque hoje em dia é muita gracinha para lá, muita gracinha para cá, mas não tem nada da graça do Senhor. Então a gente precisa aprender a olhar como Jesus olha, a ter o ponto de vista de Jesus. Quando
a gente fala negar a si mesmo, a gente acha que a gente está falando só das nossas vontades, dos nossos sonhos, mas muitas das vezes é negar das pequenas coisas. É os 15 minutos de cochilo às 3 horas da manhã, essas pequenas coisinhas que fazem completamente total diferença no reino dos céus. Então que essa palavra ela possa nos despertar, que ela possa acender dentro de nós um fogo de misericórdia, um fogo de graça, um fogo de amor, para que a gente possa entender que não é ser bobo, que a gente acha que a gente já tem que ser bobo, né? As pessoas montam em cima, não é isso. É a gente ser justo como Cristo foi, porque Jesus não foi bonzinho, Jesus Cristo foi justo. Então a gente clama tanto por justiça, a gente pede tanto por Deus, faça justiça ao meu favor, sendo que a gente não anda em justiça. A gente não é justo, a gente olha as pessoas, a gente ignora, a gente faz uma oração rápida, né? Deus, abençoa fulano. É da vontade de Deus, que seja feita a tua vontade. A gente entrou nesse nicho. É a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Mas aí a gente já vai entrar em outro assunto. Mas que a gente tenha essa compaixão de chegar a uma pessoa, de ligar para alguém, oi, como é que você está? Jesus Cristo, ele me botou uma palavra no teu coração e queria falar com você sobre esse texto. A gente pode não imaginar, mas essa palavra ela pode transformar completamente a vida de alguém. Então vamos ser sensíveis. Acho que a palavra exata é essa. Sensibilidade, que a gente possa ter uma sensibilidade melhor em graça e em amor, para que a gente possa alcançar as pessoas. Amém? Amém, irmão Neemias. Palavra maravilhosa, tenho certeza que quando chegar, Deus vai agir através dela em nome de Jesus. Muito obrigado, Neemias. Queria que você estivesse orando para encerrar esse momento. Talvez tem pessoas que estão do outro lado aí, que estão se sentindo talvez sozinhas, talvez desesperadas, talvez não conhecem ainda o nosso Deus, ou talvez conhece Ele de forma pequena, não suficiente para saber que em Cristo Jesus Ele é o nosso Pai. Queria que você estivesse orando para que o Espírito Santo pudesse estar fazendo a obra nos nossos corações também. Lógico, todos os dias nós precisamos da obra do Espírito Santo, mas em especial por essas vidas que talvez estão dentro de um quarto fechado, ou talvez estão falando, se Deus não falar comigo hoje, não sei o que eu faço com a minha vida. Se pudesse estar orando, em nome de Jesus. Amém. Pai, Tu és grande, Tu és glorioso, Tu és santo, Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Que todo louvor, meu Pai, todo canto dos pássaros, todo balançar das árvores, tudo venha a ser para Te louvar, para Te engrandecer, para exaltar o Teu santo nome. Pai, eu quero fazer uso da Tua palavra, porque o Teu Filho disse que tudo aquilo que nós pedirmos para glorificar o Teu nome, o Senhor faria, Pai. Então, no nome de Jesus, eu quero pedir para que as vidas, meu Pai, possam ter apenas uma, meu Pai, uma experiência contigo. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que se o Senhor se revelar a eles, porque não tem como eles conhecerem ao Senhor e olharem para trás. Que eles possam se sentir amados, meu Pai. Que eles possam se sentir, meu Pai, guardados, para que eles não venham dar espaço para o que a solidão diz, para o que a depressão diz, para o que a ansiedade diz, meu Pai. Para que eles não venham, meu Pai, entrar em um padrão terreno, que eles venham entrar, meu Pai, em um padrão celestial, que é muito mais fácil. Porque a Tua Bíblia diz, meu Pai, que o Teu jugo, ele é suave e o Teu fardo, ele é leve, meu Pai. Então nos ensine, meu Pai, a carregar sobre os nossos ombros
somente aquilo que o Senhor nos permite carregar, meu Pai. Nos livre, meu Pai, de toda culpa, nos livre, meu Pai, de todo pensamento negativo, nos livre, meu Pai, de toda a tristeza que nos assola. Nos ensine, meu Pai, e nos dê uma unidade de espírito, para que Ele venha sempre nos lembrar que essa terra é passageira, que essa terra ela irá passar, e que chegará um dia, meu Pai, que nós iremos entrar em um lugar a qual o Senhor tem preparado para nós. E nesse lugar não terá mais choro, nesse lugar não haverá mais tristeza. Nesse lugar, meu Pai, nós iremos somente te adorar, meu Pai. Acenda, meu Pai, essa esperança em nós. Que nós venhamos ter fé, que nós venhamos acreditar que o céu realmente existe. E que o céu, ele realmente está próximo, meu Pai. Nos ensine a guardar essa esperança. Nos ensine, meu Pai, a guardar em nós, meu Pai, essa esperança, Pai. Porque alguém vai dizer que eu quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Então, meu Pai, que nos dias difíceis, o céu, meu Pai, venha nos trazer esperança. As coisas de cima venham nos trazer esperança, meu Pai. Não nos deixe andar só. Não nos deixe, meu Pai, andar abandonados. Permita, meu Pai, que nós sentimos que o Senhor está conosco. Revele-se, meu Pai, em nós, através dos seus sinais, meu Pai, através da sua palavra. Seja com todos nós, meu Pai. Não somente hoje, mas para todo sempre. No nome de Jesus. Amém, meu irmão. Irmão Neemias, prazer em conhecê-lo, meu irmão. De coração. Prazer foi todo meu amigo. Palavra maravilhosa, tá bom? Obrigado. Esperamos contar com você outras vezes, tá bom? Amém. Deus Precisar abençoe, fazer irmão. contato comigo, tu me chama no Instagram, tá, Nilton? Beleza, irmão. Obrigado. Um Com forte Deus. abraço. E esse foi o nosso projeto Sabre com o Pai de hoje. Ministrações poderosas de Deus aos nossos corações, ministração do louvor, ministração da palavra. Deus está aqui nesse lugar, Deus está aí com você do seu lado aí. Você não precisa ver, você precisa crer. Crê e verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Lembre-se sempre, você é um filho, você é uma filha amada do Pai, você não é órfão, você não é obra do acaso, e muito menos escravo. Você é um filho de Deus. O Senhor sonhou com a sua vida, o Senhor te planejou. E o Senhor quer que você seja aquilo que Ele planejou que você seja. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o sábado que vem, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.